Pode tirar. Pode. Querido, hoje eu tenho uma pequena. Não está vindo. Uma mensagem. A gente hoje de manhã teve o primeiro encontro do Café com a Bíblia. E há muito tempo atrás, logo quando o pastor Fábio Gabriel, o Rideu, o pastor Caio, a pastora Cláudia vieram para cá, eles nos ensinaram um modelo de devocional, né? E eu fiz essa mensagem é uma devocional de 2018. É baseado numa devocional de 2018 e tem a ver com o tema desse ano da igreja, que é discipulado. E eu peço para Deus que eu consiga passar aquilo que Deus falou comigo. O tema dessa mensagem: tem um coração obediente, ou, né, aí fica pro Elinho depois decidir, vivendo como filho da obediência. Então, é essa a ideia, tendo um coração obediente. Mas para a gente começar, eu queria ler 1 Pedro 1,14. Ele vai colocar aqui, daí eu... É NVI, né, o Caim? Beleza. Como filho obediente, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando vivia na ignorância. Hoje a gente vai trabalhar com esse texto, mas uma coisa que eu percebi, que eu aprendi durante esses anos, que o nosso ambiente, ele nos molda. Eu não sei você, mas eu sou muito moldado pelos ambientes que eu estou. Eu fui um dos discípulos do pastor Rideu, né? Então eu fui para o grupo do pastor Rideu na época, e aqui em Paranavaí ninguém é acostumado a falar piá, né? Aqui essa palavra piá, ninguém usa. Mas você começa a conviver com um curitibano, aí o curitibano começa, e o piá fulano, e o piá ciclano, e o piá, e o piá, e o piá. Aí de vez em quando tá lá eu, e o piá, cadê o piá? E o piá, e a gente fica se moldando no jeito de falar. Tem uma que eu me recuso a fazer, tá? Que é o tal da vina. Eu me recuso a chamar salsicha de vina. Isso está errado, em vários aspectos. O Rafael tá caminho de Curitiba, daqui uns dias ele tá vindo, né? Me vê um cachorro quente com 2 vinas, olha. Como pode? Espero que isso não te molde, Rafael. Tá errado. No rótulo da salsicha tá escrito salsicha, não vina. Mas brincadeiras, é que a gente começa a conviver, a gente começa a andar com as pessoas, a gente começa a andar nos ambientes e de qualquer forma a gente vai... Obrigado, Chico. De qualquer forma, nós vamos se moldando a esse ambiente. Se ficamos na igreja, moldamos-se a uma cultura de igreja. Se ficamos no mundo, moldamos a uma cultura do mundo. Se estamos no trabalho, se estamos na faculdade, qualquer lugar nos molda, querido. Isso é interessante por quê? Porque é os nossos ouvidos e o nosso desejo começa a participar do ambiente que nós estamos. E esse texto de 1 Pedro, eu acho muito interessante. Pode deixar aí, Caim, fazendo favor. Ele tem como o começo dele, como filho da obediência. E lá atrás, eu fui estudar o que significava filho e obediente. Então, deixa eu pegar minha cola aqui, porque filho, alguns já sabem, porque a gente sempre tinha alguma mensagem ou outra falando sobre tecnon, né? Tecnon. Então, a palavra filho, no grego, ele é tecnon. E eu acho interessante, no contexto ali, né, tecnon, discípulo de um mestre. Filho não tem só a ver com aquele que herda alguma coisa, mas ele também tem a ver com aquele que é discípulo e carrega as características do seu discipulador. E aí, nessa aplicação de 1 Pedro, querido, eu queria deixar bem claro. Ele está dizendo que Deus
nos tornou filhos da obediência, ele nos tornou discípulo dele, para herdar a vontade, o querer e o realizar dele. Então, quando nós somos considerados filhos da obediência, ele está dizendo isso, como filhos de Deus. Só que eu quero fazer uma aplicação que não está fora, tá? Mas vocês vão entender. A palavra obediência é upakoi. É difícil, eu não sou muito, nem outras línguas, mal sei falar o português, imagina o grego. Significa ouvir de baixo, ou escutar com atenção para responder. Então, obediência não é servidão. Obediência não é fazer porque é obrigado, né? Na nossa cultura, obediência tem a ver com obrigação. No grego não tem só essa conotação. Escutar com atenção e responder. O que significa isso? Eu escuto, eu aprendo e respondo ao que eu estou aprendendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando o nosso Deus, através de Pedro, fala, como filhos da obediência, ele está nos falando assim, olha, vocês... vou falar certinho para não... Vocês são os meus discípulos, vocês escutam o que eu falo e põem em prática o que eu falo. É muito mais do que simplesmente obedecer a um Deus por obedecer. E aí eu fiz como se fosse uma releitura do versículo, que eu vou ler aqui para vocês. Seja um discípulo e fique atento às orientações do seu discipulador. Não se deixe amoldar, não permita, né, ou em algumas versões, pelos maus desejos que você tem. Outros discípulos, outro discipulador, quando vivia na ignorância. Então, esse texto, no contexto que eu quero explicar para vocês, seja um discípulo e fique atento à orientação dos seus discipuladores. Não se deixe amoldar pelos maus desejos que você tinha. Outro discipulador. Os maus desejos era outro discipulador na sua vida, quando vivia na ignorância. Então, o que eu quero que tanto eu quanto você saia daqui hoje é entendendo que Deus nos chama. Deus nos chama, de verdade, querido, nos chama para ser filhos obedientes. Mas não é para ser filhos subversivos. Agora não vai sair. Enrolou a palavra. Ele não quer uma subversão, ele não quer nos colocar para baixo, ele não quer fazer nós servil, sabe? Não é esse o objetivo de Deus. Porém, ele quer que nós escutamos ele e colocamos em prática aquilo que aprendemos através dele. Isso é ser filho da obediência. Filho obediente não é senta aqui e fica sentado, entre aspas, com o coração todo doendo, eu queria ficar de pé. Não é isso ser filho. Filho, eu fico sentado porque eu entendo a vontade do Pai. E porque o Pai está pedindo para me ficar sentado. Isso é ser filho da obediência. Em Deus. Só que também se aplica aos nossos mestres, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos conduzem, pessoas que nos ajudam. Não só na igreja, querido. Nós estamos falando do ano do discipulado. Quando o pastor Fábio, a pastora Tânia conversam conosco, temos que ter esse coração também. Um coração que escuta o que eles estão falando. Pode ser que no momento você não está entendendo ainda a ideia, mas lembre, querido, que eles são inspirados por Deus. Da mesma forma que nós temos que olhar para os nossos professores, para quem estuda, e considerar eles como um discipulador, e temos que ouvir atentamente. Temos professores aqui. O professor, ele é o discipulador dos alunos naquele ambiente. Tem hora que aluno, assim, eu tenho adolescente em casa. Adolescente, ele tem um botãozinho que fala assim, eu preciso do pai, depois eu sei tudo. Ele muda de uma vez assim, ó. Eu já sei tudo, você não precisa me ensinar nada, eu não quero mais saber do que você está falando. Parece que vira uma chavinha assim. Querido, eu vivo falando para as minhas filhas, você não sabe tudo. Você pensa que sabe. E nós temos que ter esse coração com Deus, eu não sei tudo. Às vezes eu penso que eu sei, mas eu não sei tudo. Eu preciso ser um discípulo de Deus. Eu preciso ser esse discípulo. Vocês entenderam até aqui? Compreenderam o que eu quero dizer?
Ah, então tá bom. É que é meio complicado. É, em Provérbios 13:20, diz assim, ó, quem anda com o sábio se torna sábio. Querido, não tem como você andar num ambiente de pessoas obtusas, né? Para quem não sabe, depois pesquisa. Eu gosto dessa palavra, obtusa. Né? Pessoas ignorantes e você sair sábio. Não tem como. Se eu não me engano, é Salmos 1, né? Não ande nas rodas dos escarnecedores, né? Por quê? Porque você se torna escarnecedor. Porque o ambiente te molda. O Pedro está dizendo, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes. Se eu e você começar a andar fora da filiação de Deus, fora das orientações do discipulado, eu garanto para você que você vai ser moldado por esse mundo. Eu garanto para você. Eu e você, querido, se tornamos parecido com a voz de quem decidimos ouvir. É sério, né? Eu e você se tornamos parecidos com a voz de quem decidimos ouvir. Se você pegar um menino de 13, 14 anos que adora futebol, ele gosta de se vestir como Neymar, Cristiano Ronaldo, andar do jeito, até o jeito que põe a meia, ele põe igual, a cor. Por quê? Porque ele está ouvindo o jogador de futebol. Se eu e você estamos ouvindo mais um coach, um guru espiritual, nós vamos parecer com esse coach e menos com Jesus. Mas se eu e você estivermos ajoelhados na cruz, morrendo para nós mesmos na cruz, querido, eu garanto que você vai ficar cada dia mais parecido com Jesus. Não tem como, se você se expor ao discipulado de Deus, se você se dispor a viver uma vida com Deus, você não vai começar a ser mais parecido com Ele. É impossível, querido, conviver com Deus e não parecer com Ele. O pecado, querido, ele é um mestre que nos escraviza. Não sei se ele nos discipula para nos escravizar. O pecado é um discipulador na nossa vida. Se você deixar o pecado te controlar, o pecado ditar como você vai viver, como você vai agir, ele é um discipulador na sua vida. Hoje de manhã eu estava conversando com a pastora Rosana. Eu gosto da comparação que dependentes químicos, ele é muito semelhante ao efeito do pecado na nossa vida. Porque quando você se afunda no pecado, querido, você perde a vontade, você perde o comando da sua vontade, você perde o comando do seu desejo, você perde a autocrítica, porque você faz de tudo para saciar um desejo que é insaciável. E o pecado na nossa vida, quando damos vazão ao pecado, ele se torna um mestre que escraviza. Por isso que quando falamos de pecado lá fora, quando falamos para as pessoas de pecado, as pessoas falam assim, mas eu estou vivendo tão bem. Ela está... E mesma coisa que você chega num viciado, fala assim, você tem que sair da droga. O que ele fala assim? Imagina, eu estou tão bem. Não é assim? Para quem convive com um viciado. E o pecado tem esse poder de nos discipular, cauterizar a nossa mente, nos moldar com uma velha natureza, longe de ser filhos da obediência, longe de ser esse discípulo de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é um mestre que nos discipula para a liberdade. Jesus tem o poder de nos libertar, querido. Ele não nos chamou para ficar preso ao pecado. Não nos chamou para ficar preso em uma jaula, numa corrente, num pensamento destrutivo. Não nos chamou para viver essa terra. Não nos chamou para viver como moradores dessa terra. Ele nos chamou para ser filhos de Deus.
E essa liberdade de ser filho, querido, essa liberdade só é através do discipulado de Jesus. Não existe outro lugar para termos liberdade. Não existe outra liberdade a não ser em Jesus. Eu e você, querido, só teremos liberdade o dia que entendemos que Jesus, Ele é suficiente para nos suprir em nossas necessidades, suficiente para nos libertar e transformar aquilo que era escravidão em liberdade. Amém? A diferença entre os dois é a obediência. No primeiro, obedecemos ao impulso. No segundo, obedecemos os princípios. Jesus nos ensina através de princípios, querido. E se eu for falar sobre princípios bíblicos, temos um monte: amor, paz, longanimidade, tem os frutos do Espírito, tem o perdão. Tem vários princípios que temos que reger a nossa vida diária. É fácil? Não é fácil quando ainda não estamos debaixo do discipulado dele. Não é fácil viver Cristo, querido. Não é fácil ser discipulado por Cristo enquanto a velha natureza, enquanto aquilo que nos governava anterior continua nos governando. Enquanto aquilo que antes de você encontrar Jesus, antes de Jesus ser o Senhor da sua vida, antes de você entregar a sua vida a Jesus, aquilo que te governava, continua te governando, querido, realmente é difícil perdoar. Realmente é difícil amar as pessoas. Realmente é difícil caminhar perto das pessoas. Realmente é difícil perdoar as pessoas. Porque ainda a outra natureza está reinando dentro de nós. E ali, querido, a palavra de Deus diz: antes vivíamos na ignorância. Eu e você, querido, vivíamos na ignorância. E esse mundo adora, querido, adora que eu e você ficamos na ignorância. Ficamos na ignorância em saber quem é Jesus. Ficamos na ignorância de saber quem é Deus. Ficamos na ignorância de saber a nossa identidade. Ficamos na ignorância de saber que Ele nos ama. Ficamos na ignorância de saber que Ele não desiste de nós. O diabo, querido, e esse mundo, o sistema desse mundo, ele clama que eu e você vivemos na ignorância. Porque se eu e você, querido, viver na ignorância, como podemos ser livres em Jesus? Como podemos ter uma vida nova, restaurada, um recomeço, uma transformação, ser nova criação, ter a identidade de Deus, ser filho de Deus? Como eu vou ter essa identidade se ainda continuo vivendo na ignorância do passado, na natureza que antes era a natureza que vivemos? Querido, eu me converti com 15 anos. Eu estava conversando com a minha filha. Eu fazia um monte de coisa errada. Continuo errando um monte de coisa. Tá? Não é, nossa, perfeito. Não sou perfeito. E não é essa a intenção hoje. Ser discipulado é para aqueles que precisam, todos os dias, mudar algo dentro de si. E eu estou disponível para Deus. Tem dia que eu me envergonho de mim mesmo. Às vezes eu me iro. Às vezes eu fico bravo. Eu tenho uma pessoa que trabalha do meu lado, no meu serviço. Me conhece. A Sheila, ela trabalha na mesa ao meu lado. Então assim, eu sou bem paciencioso. Se vocês quiserem tirar a dúvida de quem eu sou, pode perguntar para a Sheila. Sou desorganizado, ela fica brava comigo. Porém, eu sou bem... Mas de vez em quando a gente perde a paciência. A gente lá, vem a carne. Por quê, querido? Porque se eu não precisasse ser discipulado por Deus, se eu não precisasse ser filho da obediência, eu devia estar no céu, não é? Eu e você, querido, não vamos de um dia para a noite, como um estalar de dedo, nos transformar. As coisas não vão acontecer. O velho Danilo já morreu, mas existe um Danilo que tem que morrer hoje, e vai existir um Danilo que vai ter que morrer amanhã.
Porque todos os dias Deus tem me ensinado alguma coisa. Todos os dias, através da vida do pastor Fábio, através da vida da pastora Tânia, através do pastor Caio, da pastora Cláudia, do pastor Paulo, da pastora Rosana, dos outros líderes, das minhas filhas, dos desconhecidos. Todos os dias Deus tem me ensinado alguma coisa e me discipulado para me tornar cada dia mais parecido com essa filiação que Ele me deu. Não é só, querido, viver o discipulado frente a frente, eu sento na frente do pastor, falo os meus erros, o pastor dá um conselho, querido. Temos que aprender a ouvir o discipulador, do discipulador, que é Deus, que nos chamou como filho. Ele nos chamou para nos ensinar todos os dias. Eu não sei se você parou para pensar, mas o nosso Senhor Jesus chamou 12 rapazes que não sabiam nada. Pedro era um cara muito complicado. Tinha um que era rejeitado porque era cobrador de impostos. Tinha um meio traíra no meio que gostava de dinheiro. E Jesus ensinou ele 3 anos em seguida, ensinando eles. E sabe o que é o mais legal de todos? Eu e você temos evangelho hoje, porque esses homens aprenderam a ser discípulos de Jesus. Ouviram eles, mudaram o coração, se moldaram a palavra de Deus, não desistiram de ser discipulado e aquilo que foi ensinado. E por gerações, por várias pessoas, por várias mãos, o evangelho chegou a mim e a você. Eu não sei se você sabe como é a formação da Bíblia, querido. A formação da Bíblia, ela é feita por copistas. Pessoas que se dedicaram em eras por eras a copiar textos e cartas. Eles tinham a tarefa de reescrever papiro, escritos. Isso foi perdurando, querido. Isso foi indo porque não existe a carta de Paulo, não existe a carta de Pedro original. Existem cópias. E aí você fala assim, Danilo, mas não pode ter acontecido de alguém ter desviado. Não, querido. Quando foi feito o livro da Bíblia, eles pegaram o maior número de cópias e compararam entre elas. E quando eles comparam, dizem assim, olha, todas dizem o mesmo assunto, todos estão falando a mesma coisa. Então, quando você olha para um texto bíblico, ele foi validado por muitas pessoas e por várias mãos. Quando você escuta o evangelho, quando você escuta que Jesus é o Senhor e Salvador, foi porque alguém acreditou no Senhor Jesus e se tornou discípulo dele. Alguém se preocupou em falar do evangelho. Eu não sei se você já parou para pensar que o evangelho só chegou ao seu ouvido porque teve outra pessoa, que teve outra pessoa, que teve outra pessoa, que teve outra pessoa que decidiu ouvir o Senhor e ser discípulo dele. Porque se eu e você não entender isso, querido, nós não estaremos saindo lá fora e sendo a outra pessoa para outras pessoas. Não estaremos falando do amor de Deus, não estaremos falando, sendo esse filho da obediência. Se a gente continuar aqui, querido, ele fala, não se deixe moldar, não permita ser moldado. E eu não sei se você parou para pensar que você tem um poder de dizer não em muitos casos que você cai. Não se deixe moldar por esse mundo, não se deixe moldar pela velha natureza. Não precisa, querido, responder e levantar a mão. Quantas vezes foi decisão sua de explodir? Quantas vezes foi decisão sua de não perdoar? Quantas vezes foi decisão sua de não seguir aquilo que a Bíblia está falando? Você se deixou moldar por esse mundo. Você se deixou moldar pela velha natureza. Existe um molde, querido, existe um molde. Esse molde é a cruz. Esse molde é a cruz, querido. Só que quando nós nos deformamos para viver esse mundo, nós estamos dando uma mensagem para nós mesmos que é possível ficar montando e desmontando, montando e desmontando, moldando e desmoldando. Querido, deixa eu explicar uma coisa. Para quem tem brinquedo de montar
uma hora a pecinha não encaixa mais, fica folgado. Uma hora aquilo não sustenta mais, porque você monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta. Querido, Deus nos chamou para ser nova criação. E não para voltar para trás. E não para olhar para trás. E não para viver a velha natureza. E não mais ser discipulado por esse mundo ou pelo pecado. E não mais viver as nossas vontades de outra hora. Querido, está tudo certo para o pessoal lá fora. Eu não sei se você já parou para pensar. Para quem está fora de Cristo, está tudo certo. O mundo está do jeito que está, tem uns que gostam do jeito que está o mundo, vive lá, tem outros que não gostam, fica reclamando, mas o mundo está perfeito, eu estou enganando as pessoas, eu estou ganhando meu dinheiro, eu sou honesto, uns são trambiqueiros, outros são honestos, outros têm empresa, outros são empregados, tá tudo certo, querido. Isso não é característica de quem serve a Deus. Todos nós aqui temos que trabalhar, podemos ter algum empresário aqui, podemos ter pessoas que ganham dinheiro de N forma. Mas uma coisa nos une, querido, é o caráter de Deus na nossa vida. Existe só um modelo de vida. Não existe dois modelos, não existe uma exceção. Nós não somos o povo do jeitinho. Nós não somos o povo da mentira. Nós não somos o povo que vive igual lá fora. Somos o povo que temos o caráter do nosso Pai. Herdamos o caráter do nosso discipulador. Herdamos o caráter daquele que nos chamou para cuidar de nós como um bom pai que ele é. Herdamos esse caráter. Lá em Tito 2, 11 e 12, ele nos ensina a renunciar à impiedade e à paixão mundana e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Querido, a graça de Deus nos ensina a não viver nesse mundo. E quando eu falo que a graça nos ensina, querido, colocou lá Tito 2, 11 e 12. Ele nos instrui, pois a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, e ela nos instrui. Quem que nos instrui? A graça de Deus. A graça de Deus nos instrui. Só que existe um conceito de graça muito perigoso. A graça não é um sinal, querido, que a gente pode fazer qualquer coisa. Tá? Deixar bem claro isso. Tá? Não é. A graça de Deus não é um passe livre para errar. Ela é uma escola. Ela nos ensina a dizer não. A graça de Deus nos ensina a dizer não, querido. A nossa natureza, a não se moldar, a não viver como anteriormente. A graça de Deus nos faz querer todos os dias viver mais parecido com Jesus. Não viver mais parecido com esse mundo. Querido, eu sei que existe uma confusão. Existe uma confusão da hipergraça, querido. A graça de Deus é suficiente para nos perdoar, para nos salvar. Deus não vai, porque você mentiu hoje, Deus vai te mandar para o inferno. Não é isso que significa a graça. A graça significa que eu entendi que existia um Salvador, que eu tinha uma dívida impagável. E de graça, querido, sem cobrar, sem pedir nada, sem exercer poder, sem fazer barganha com nós, Ele nos deu uma salvação limpa e perfeita. Essa é a graça de Deus. Esse é o privilégio que eu e você temos da graça, querido. É de viver em liberdade. E sabe o que significa viver em liberdade? É às vezes querer viver como anteriormente, mas não é a vontade do nosso Pai. Deus não vai ficar olhando para você assim como o filho pródigo que sair, levar as suas coisas. Querido, se você quiser, você pode fazer essas coisas. Só que existe uma consequência. Existe uma consequência. E não é só a questão do inferno, querido. Viver longe de Deus, querido, já é uma consequência que, para mim, é pior do que o inferno. O inferno, querido, é fichinha. Ficar sem Deus é muito pior. O inferno é fichinha, querido. Porque o diabo já está
É a prisão do diabo. O diabo já está lá. É do diabo, querido. Só que o inferno é fichinha, querido. Eu e você, se nós não tivermos dentro da graça, no amor de Deus, estamos condenados a ficar longe de Deus. A ficar longe dele. A não ter mais acesso a essa graça, esse amor, esse cuidado, essa misericórdia. Eu não sei se você já parou para pensar dessa forma, querido. Nós não devemos servir a Deus com medo do inferno. Temos que ter medo de ficar longe de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar quando Jesus estava lá na cruz, o que Jesus mais sentiu quando Deus se afastou dele. Porque não tem um segundo, desde a criação do mundo e até mesmo antes da criação, que Jesus não estava na presença de Deus. E por causa do meu e do seu pecado, querido, Jesus teve que se afastar da presença de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está lá com Deus, tá? Só para... E querido, para não acontecer, querido, para não deixar, aí vem as questões que eu e você temos que praticar. Eu não sei se você percebeu, não sei se você viu nos vídeos da igreja, hoje estávamos aqui reunidos conversando sobre a Bíblia, né? E a gente está fazendo o projeto Café com a Bíblia. E até comentei com o Elton uma coisa interessante, que é, quando a gente está num lugar que está chato, normalmente o relógio é a primeira coisa que a gente fica olhando, né? O Elin tinha combinado para a gente terminar 10h30. Ninguém falou que era 10h40 e todo mundo concordou em ficar mais. Ou seja, todo mundo estava interessado em ouvir a palavra de Deus. Você entende que quando há prazer em ouvir, em prestar atenção naquilo que Deus está falando, não é o tempo que nos comanda, não é os nossos compromissos, não é as nossas dores, não é as nossas necessidades. E eu sinto informar sobre isso, querido. Servir a Deus não nos livra dos nossos problemas, mas nós temos um suporte em Deus para vencer os nossos problemas. Eu poderia aqui falar para vocês, nossa, serve a Deus que seus problemas financeiros vão ser resolvidos. Mentira. Pode ser, mas não é uma verdade plena. Eu poderia dizer que aqui para você que sirva a Deus que o seu casamento vai ser restaurado. Mentira. Pode ser, mas não é uma verdade total. Eu poderia dizer para você que a sua doença pode ser curada plenamente. Pode ser uma mentira, querido, porque eu conheço pessoas que servem a Deus com a doença. Tudo isso que eu estou dizendo, Deus pode fazer, querido. Deus pode mudar nossas finanças. Deus pode restaurar o casamento. Deus pode sarar as nossas feridas, as nossas enfermidades. O nosso caráter precisa ser moldado. O caráter precisa, tá? Porque o nosso caráter tem que ser de Jesus. Mas é um processo. Mas servir a Deus, querido, nem sempre muda nossa circunstância. Mas muda o nosso destino. Servir a Deus muda o nosso destino. Eu, Danilo, tenho quase certeza, se eu não tivesse alcançado Jesus, eu provavelmente seria alguém que beberia muito ou seria um alcoólatra. E aí, meus pais estão aqui. Eu gostava de beber. Então, Danilo, você bebe? Não bebo. Ah, você bebe porque você é religioso? Não é porque eu sou religioso. Porque eu sei os meus limites. Eu não vivo como a minha natureza antiga. Ah, mas fulano bebe e não tem problema. Se ele se acertou com Deus, eu não recomendo, eu não acho que bebida seja algo bom. Não é algo antibíblico, tem passagem, a Bíblia fala sobre bebida e tal. Não é essa a questão. A questão é que para mim não cabe, porque remete à minha velha natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para a sua vida, querido, você tem que abrir mão de alguma coisa para você se manter são na presença de Deus. Não tem como, querido. Se você, um homem que era mulherengo, para que você está no bar cheio de mulher? Ah, eu sou forte, agora eu sou de Cristo, sou soldadinho de Cristo. Não, querido.
Por lidar com jovem há muitos anos, eu sempre brincava com eles, a gente sempre brincou com eles, dizendo assim, olha, não existe jovem crente no mundo forte o suficiente para vencer um escurinho no canto, se amassando. Tem que ser muito santo. Não existe, querido, não existe jovem que aguenta. Aí a gente veste uma máscara de bonzão e quer viver lá fora e dizer, não, eu sou bom, eu consigo. Não consegue, querido. Sem Jesus nós não conseguimos viver em santidade. Sem ser discípulo de Deus, não conseguimos viver em santidade. Quando eu e você vivemos pela nossa carne, querido, quando não somos discipulados dentro do nosso coração através de Deus, através dos nossos líderes, através da igreja, através da palavra de Deus, não conseguimos vencer a nossa natureza, querido. É impossível. É uma luta perdida. Porque só em Jesus, querido, as nossas batalhas são ganhas. É nele que ganhamos as nossas batalhas. Não existe uma batalha onde Jesus está, que existe derrota. Não sei se você entendeu isso, querido. Não existe uma batalha onde Jesus está, que a palavra derrota pode ser mencionada. Ele venceu. Ele venceu, querido. Ele venceu o medo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a doença. Ele venceu o diabo, querido. Está lá escrito em Apocalipse. Ele venceu. Não há uma frase nesse mundo que o nome de Jesus não é mais poderoso que ela. Não existe, querido. Não existe nenhuma enfermidade que tenha um nome. Pode ser câncer, pode ser qualquer doença, querido. Nenhuma doença é mais poderosa do que o nome de Jesus. Nenhuma situação, querido, nenhuma prisão, nenhuma consequência, nenhum sofrimento, querido, é maior do que o nome de Jesus. Ah, mas eu ainda estou sofrendo servindo Jesus, mas o nome de Jesus é mais poderoso, querido. Ele vai te dar suporte, a igreja vai estar junto, porque eu e você somos corpo, querido. Se você estiver doente, eu estou doente. Se você não está bem, eu não estou bem, porque somos igreja. Isso é ser filho de Deus. Se um dos filhos estiverem sofrendo, querido, todos os filhos estão sofrendo. Todos os filhos. Porque somos unidos em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus fala que estaremos assentados ao lado de Deus em Cristo Jesus, querido, não é um monte de cadeirinha do lado de Jesus. É eu e você em Cristo sentado do lado de Deus. Em unidade. Em unidade. Então, quando nós não colocamos nosso coração para ser discípulo, para ter essa vontade de ouvir e pôr em prática, é lógico, querido, que a nossa natureza vai vencer. É lógico que as nossas vontades vão vencer. É muito... Eu fico muito triste quando eu vejo que Judas não conseguiu. Porque ele era discípulo, querido. Ele passou 3 anos com Jesus. E era necessário alguém trair. Mas Jesus nunca disse que era necessário ele morrer. O que às vezes acontece, querido, é que a gente vai ficando tão envergonhado de Deus por causa de viver nesse mundo, a gente começa a se afastar de Deus. Começa a perder o contato da voz de Deus. Começa a nos ofuscar as nossas vistas de Deus. E os nossos ouvidos parecem como cera para ouvir a palavra de Deus. Quando Judas, e a gente acabou de ler Mateus ali por causa do Café com Bíblia, e se você lembra lá quando a gente estava lendo, quando Judas traiu, ele voltou lá e falou assim, toma a moeda de volta, eu não quero mais trair Jesus. Só que lá a Bíblia fala que houve um remorso gigantesco nele. Ele foi lá para o campo e se matou, né? A Bíblia fala que ele se suicidou. E se você parar para pensar, querido, eu não sei você, mas eu conheço pessoas que começaram a se afundar no pecado, começaram a viver para elas mesmas. E quando você chama ela para voltar para a igreja, parece que ela está tão envergonhada, que não tem palavra de concílio que às vezes consiga trazer elas naquele momento.
E aí eu sempre fico pensando assim, o que eu posso fazer para aquela pessoa? Eu tenho uma prática que é até um pouco chato, né? Mas eu faço. Todas as vezes que eu vejo um amigo que está longe do Senhor Jesus, eu convido para ele estar aqui na igreja. Cara, eu sou meio cara de pau. Eu falo, e das pessoas, a Fernanda é testemunha, é o Diogo. O Diogo, eu persegui o Diogo no centro. Ele parecia, eu vou no centro, o Danilo aparece lá para falar para mim, para voltar para a igreja por um tempo, né? Isso aí faz muito tempo. Tá? Isso aí é coisa do Velho Testamento, lá, de 1400 e bolinha. Mas o Diogo, eu falava, ô Diogo, vamos, cara, estamos jogando bola lá no Caique, vamos lá, o culto dos jovens. Aí sempre vem aquela mesma frase, né? Ah, se der eu vou. Se der eu vou. Aí você fica ali, você fica ali. Querido, e eu não sabia, de verdade, da importância que isso fazia na vida dele. Até um dia ele contar. Até um dia ele falar, cara, todas as vezes que você falou para mim, eu lembro. Todas as vezes que você insistiu em falar do amor de Deus para mim, eu lembro. Querido, não desista das pessoas. Esse mundo vai tentar matar, roubar e destruir. Esse mundo vai tentar levar as pessoas para longe do bom conselho, para longe do discipulado, para longe da filiação de Deus. Ele vai tentar, querido. Eu e você, querido, não podemos nos afastar de Deus. Não podemos cometer a falha de achar que somos capazes de não ser discípulo dele, de viver essa vida sendo discipulado todo o tempo por Deus. Não somos capazes de gerenciar os nossos sentimentos e a nossa vida sem Deus. Quando fazemos isso, querido, estamos condenados a viver para nós mesmos, viver sem os princípios de Deus e certamente, querido, viver longe de Deus. Não é, isso, o que eu estou falando para você, querido, não é para você, é para mim. Se servir para você, querido, Deus abençoe, mas isso serve para mim. É para mim que eu estou falando, querido. Eu não consigo, Danilo não consegue viver agindo por conta própria. Eu não consigo, querido. E toda vez que eu tento tomar o controle da minha vida, eu me ferro. Eu perco alguma coisa, eu saio no prejuízo. Cara, é incrível. Mas sabe uma coisa que eu mais gosto é a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele não é um discipulador que não quer te ouvir logo depois que você cai. Ele quer que você senta, você olhe para o olho dele e fala assim, meu filho, faça assim. Não precisa mais fazer desse jeito. Muda o caminho. Deus não é só um GPS que fala quando você erra a rota, o retorno está a tantos metros. Deus é aquele que te pega no colo e te volta o caminho certo. Deus é aquele que olha para você e sabe das suas fraquezas, sabe das suas flagelas, sabe daquilo que mais dói em você, querido. E Ele mesmo cuida de cada ferida. Ele mesmo cuida de cada machucado. Ele mesmo que cuida de cada dor que está em você. Você não foi filiado a um homem. Você não está chamado para ser filho de um homem. Você foi chamado para ser filho de Deus. E ser discipulado através de Deus, através da palavra dele, através do pastor da igreja, através do líder, através do seu filho, através do seu patrão. Deus tem te ensinado todos os dias de como ser um bom cristão. Isso é ser discípulo. É se colocar debaixo do ensinamento de Deus. Ser filho da obediência é viver atento às orientações do mestre e não deixar o velho eu ditar regra hoje. Queridos, ser filho da obediência, voltando ao que eu transcrevi lá do texto, né? Deixa eu voltar aqui para cima. Seja um discípulo e fique atento à orientação do seu discipulador. Ser discípulo, querido, ser filho da obediência, é ser esse discípulo que fica atento a todos os detalhes de Deus ensinando. A cada detalhe, querido, a cada momento que Deus nos ensina. Eu não sei se é fácil, querido, viver
Só que eu descobri que em Deus, querido, é muito mais fácil. E eu estou dizendo isso para você, querido, porque tem dia que eu entro no meu quarto e eu choro, querido. E eu choro porque eu não sei o que fazer em algumas situações. Tem dia, querido, que eu chego no meu quarto e eu me alegro porque eu vi a mão de Deus. Tem dia, querido, que eu penso em desistir e abandonar tudo e falar: Deus, eu não quero mais servir você. Mas nesses dias, querido, eu percebo a mão de Deus. Pessoas, palavras, amigos, pastor, gente que eu não espero, trazendo uma palavra que quebra o meu coração e meu orgulho e volta a perceber a minha filiação em Deus. Se você, querido, já entrou no seu quarto para chorar, para falar eu desisto de tudo. Se você já entrou no seu quarto para dizer não tem solução, querido, existe um discipulador que está te esperando para te ajudar. Existe alguém que chamou, que conhece você pelo seu nome, que viu você desde o ventre da sua mãe. Ele te viu, ele te formou, ele sabe quem você é, ele sabe todas as coisas da sua vida. Ele sabe, querido. No dia que você não tiver mais solução, pode olhar para ele, querido, que ele vai cuidar de você. Ele vai estender a mão. Ele vai te ensinar. Querido, não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, aquele que quiser vir após mim, ele não fala assim, aquele que quiser vir após mim, prospere financeiramente. Ele não fala isso. Ele também não fala que vai ter um casamento perfeito. Mas ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, morre e venha. Tudo começa para ser discipulado, querido. É eu e você morrermos para nós mesmos. Não tem como ter um coração ensinável sendo vivo. Infelizmente, não tem como ter um coração ensinável se o nosso eu ainda seja pujante, latente na nossa vida. E para finalizar, querido, eu queria chamar a sua atenção. Qual o conselho de Deus para você, para esses dias? O que Deus tem te ensinado nesses dias? O que Deus tem falado para você esses dias? O que Deus tem te orientado como um bom discipulador que Ele é? O que Ele tem falado para você, querido? O que Ele tem levado você? O que Ele tem tocado no seu coração? O que Ele tem tratado na sua vida? Eu estava conversando com uma amiga lá do trabalho, ela é psicóloga, cara, e aí eu orando a Deus já há algum tempo, e eu cheguei a uma conclusão sobre a minha vida. E aí vocês não se espante, querido. Eu cheguei a uma conclusão que eu preciso fazer terapia. E foi uma oração para Deus. Nossa, pastor, você vai fazer terapia? Vou fazer terapia. Sabe, querido, tem a parte espiritual, às vezes está tudo bem, até. A parte espiritual está caminhando. Leia a Bíblia e faça uma oração, está tudo bem. Né? Ele faz oração, leia a Bíblia, estou caminhando, confio em Deus, conheço. Mas, querido, tem umas coisas que o velho homem deixou umas marcas em mim, que eu creio que Deus pode, mas Deus também chamou os psicólogos, chamou os terapeutas para tratar. E eu conversando com essa psicóloga, ela é uma grata surpresa, se tornou uma pessoa amiga recente, né? Eu mal conheci ela, mas ela tem TDAH, eu tenho TDAH, a gente fica lá. Nos proibiram de ficar na mesma sala, porque a gente fica devagando lá, falando. A gente fala 10 assuntos para falar o mesmo assunto, então a gente fica lá dando volta. Mas uma das coisas que ela trabalhou no meu coração e ela foi usada por Deus. Ela falou, você precisa de terapia. E eu falei, eu não preciso. Primeiro momento. Daí eu falei, poxa. Aí eu fui orar, Deus falou assim, Danilo, você precisa de terapia.
Você precisa. Tem coisas que você precisa florescer, que você entulhou na sua vida, que não é só espiritual. É físico. Você precisa. Você entende que o que eu estou dizendo? Que servir a Deus não é só... Deus não vai te orientar só na parte espiritual. Deus vai te dar solução na parte física também. Deus vai te levar, às vezes, a fazer uma terapia. Querido, eu trabalho na área de saúde. O que tem de gente que resiste de ir no CAPS, porque acha que CAPS é coisa de doido. Mentira de Satanás. É só para enganar, para que as pessoas não vão se tratar. Eu estou falando de mim, querido, mas o que Deus falou com você essa semana? O que Deus tem te ensinado para você mudar aquilo que tem quebrado dentro de você? O que Deus tem te ensinado para você viver os melhores anos da sua vida? Na confiança do Senhor. Querido, Deus tem falado com você diariamente. Ele é teu pai. Não sou eu que sou seu pai. Não sou eu que sou o Espírito Santo na sua vida. O máximo que eu sou um mensageiro. Mas quem é o mensageiro da sua vida, aquele que fala na sua vida, é o teu pai que te chamou e que te amou primeiro. Ele chamou você. Você foi chamado por Deus. Você não foi escolhido por homens. Você não foi chamado pela essa terra, querido. Você foi chamado por Deus Altíssimo para se tornar filho dele. Ele chamou você. O seu nome está lá no livro da vida. É o seu nome que está lá. O seu sobrenome é o sobrenome de Deus. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar das suas feridas. Ele vai cuidar da sua vida, da sua casa, das suas finanças. Deixa Ele te discipular. Deixa Ele cuidar de você. Só existe um discípulo quando o discípulo aprende a ouvir o discipulador. Só existe um discípulo quando o discípulo deixa ser moldado para aquele que está discipulando. Não existe discípulo de pessoas que não são exemplos, querido. Ninguém é discípulo de mortos. Porque mortos não falam, mortos não ensinam. Mas o Deus vivo, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que criou o universo, tem chamado a te discipular. Através da sua vida, através de outras vidas. Você também discipula outras pessoas através de Deus. Mas você, querido, você foi chamado por esse Deus Altíssimo para ser discipulado por Ele, para ser cuidado por Ele, para ter uma roupa limpa, para ter um anel no dedo. Assim como o filho pródigo voltou para casa, ele pensava que ele ia ser um empregado, querido. Deus não te chamou para ser um empregado na casa dele. Ele te chamou para ser um filho curado, transformado. E ensinado, querido. Feche seus olhos, querido. Se você puder ficar de pé, se alguém puder, a gente já vai também para a ceia. Você pode apagar a luz, fazendo favor?